Gregório Vieira, tudo bem? Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Bem-vindo. E aí, meu cara? Então, caos. Quarentena, né? 2 anos, né, de sobrevivência. Eu me pesei hoje, Gregório, depois de uns 2 meses. Ah, é? Eu tô super bem-humorado. Cara, eu não faço em contato com esse tipo de informação, não. Mas a trama do Rovai é como fazer dieta na pandemia. Como deixar de ser alcoólatra, como... Eu até fumar cigarrinho de palha eu tô fumando, tá? Virou uma coisa difícil. Rapaz, eu também estou apertando um cigarro aqui, que é até ruim. Às vezes eu aperto um em live e o pessoal acha que eu estou fumando outra coisa, porque sabe também do meu histórico, né, dos meus hábitos. Mas, então eu não posso nem mais fumar meu cigarrinho de enrolar aqui. É terrível, cara. Tem que fechar a janela. 1 ano trancados em casa e tendo informações do mundo lá fora cada dia mais catastróficas, né? Piorando o impiorável. Meu Deus, terrível, cara. É terrível. Tá bem difícil. Eu queria começar, então, já com uma pergunta que acho que você até escreveu num artigo, né? Que é como fazer justamente humor nesses tempos tão pesados que a gente vive, né, no Brasil, nessa tragédia, com a pandemia, o pandemônio, né? Tudo isso que a gente está vivendo, esses recordes seguidos de recordes, uma situação realmente muito pesada. E como fazer isso, Gregório? Faz essa reflexão conosco. É uma pergunta que eu me faço também todo dia, assim, que profissão é essa que eu fui escolher, né? Porque como eu falei lá recentemente, na feira e tal, o humor, ele é uma profissão que eu acho que combina bem com a tristeza, com a melancolia, ele combina bem com o drama. Agora, com a tragédia, não. Né? Eu até comparei, no caso, a um pandeiro, como se fosse um instrumento, né? Eu falei do violinista do Titanic, que fica lá tocando até o final, mas faz sentido ele tocar, porque o violino combina com o naufrágio. Agora, o humor, ele destoa do naufrágio. Né? Você não toca um pandeiro. Se o violinista do Titanic tocasse uma cuíca, ele seria obrigado a parar. Porque você não toca uma cuíca enquanto as pessoas estão se desesperando para tentar achar um bote de salva-vidas. Então, o humor, nesse momento, ele corre sério risco de soar inadequado, inapropriado e até ultrajante para quem está no meio, na linha de frente, por exemplo, da pandemia. Então, a grande dificuldade é como fazer um humor empático, um humor que não ultraja as pessoas que estão, nesse momento, se degladiando por um bote salva-vidas. Né? Sim. O Gregório, falando nesse momento e das tragédias todas, eu queria que você falasse um pouco da conjuntura política, né? Como é que você está vendo todas essas movimentações do Bolsonaro, essa última demissão dos ministros militares, ministros não, comandantes das armas, né, das 3 armas, e do ministro da Defesa? Essas coisas te preocuparam? Você acha que o Bolsonaro está mais fraco ou que ele tá mais forte? Que ele conseguiu se fortalecer nesse processo? Eu acho difícil não ver a sua fraqueza. Assim. Eu não sei se é porque eu sou otimista em geral, né? Eu tendo a tentar ver um lado bom, assim, mas eu vejo que ele está muito, muito desgastado, porque, pelo seguinte, ele não contava com a pandemia durante tanto tempo. Ele falou isso 1000 vezes, eu acredito que seja verdade. Ele tinha um projeto intencional, um projeto mesmo, um plano, não era dele, era do Osmar Terra, não é, de fazer todo mundo pegar. A gente até fala disso no programa de hoje. A estreia é sobre isso, do Greg Neal. Ele tinha um plano, ele acreditava na imunidade de rebanho. Ele achou que todo mundo ia pegar e ia acabar em 3 meses. Ele falou 1000 vezes isso. Para acabar uma pandemia, todo mundo tem que pegar. Então, ele fez o possível para que todo mundo pegasse o vírus. Se todo mundo não pegou, foi por culpa dos governadores e prefeitos que tentaram fazer alguma contenção e também, claro, das pessoas da civil que, de modo geral, ficou muita gente em casa, mesmo sem lockdown. Então, ele tentou fazer. Ele não achava que ia durar 1 ano, mesmo. Não achava mesmo, porque é inédito em algum lugar na história do mundo, assim, eu digo, nosso mundo dos últimos 100 anos, 200 anos.
Então, ele achou realmente que não ia ter uma pandemia que ia durar tanto tempo e ia acabar logo. E ele perdeu a aposta, ele perdeu a previsão. Todo mundo está vendo que ele perdeu, ele está tentando mudar a narrativa agora, dizer que sempre quis vacina. Só que não é tão fácil mudar uma narrativa assim. Mesmo nos grupos bolsonaristas, mesmo no WhatsApp bolsonarista, as pessoas estão assim, calma aí, tá louco? Que vai defender a vacina agora? Teve uma ruptura dentro dos grupos, quem cobre esses grupos, né? Diz que eles estão muito confusos, porque não sabem mais se é para tomar vacina, se não é. O Bolsonaro agora está falando que é, mas ficou falando durante o ano que não era. Então, o que fazer? Teve uma ruptura na narrativa bolsonarista, por causa da falência na contenção da pandemia, que, na verdade, foi intencional, como a gente viu. Mas ele achou que ia acabar muito antes. Ele achou que ia morrer um monte de gente, mas ia passar rápido. Ele não contava com a segunda, terceira, quarta onda, e não contava com a mutação dos vírus, muito embora todo mundo já tivesse alertado ele. Então, eu acho que tem uma falência perceptível, inclusive, para os grupos bolsonaristas. A volta do Lula também, né, acho que acabou afetando, inclusive porque ele sentiu a volta do Lula, como diz o meme, ele sentiu, Galvão, a volta do Lula ali claramente, ele começou a trabalhar, botou uma máscara, isso daí também não passa, eu tenho certeza que isso é perceptível pelos grupos bolsonaristas, né? Ele é covarde, então ele só age com medo, seja medo da justiça, seja medo do Lula. Então, agora, claramente, esse medo do Lula também o enfraquece. A gente viu que ele sentiu também a chegada do Lula em campo, né? Então, a covardia dele está cada vez mais perceptível para a população, não tenho dúvida disso. Drida Lorenzo. Tem aqui alguns comentários, vou trazer os superchats da galera que está acompanhando ao vivo o nosso programa. Humberto Miranda, cheia de exposições à análise do Rovai, o cenário também pode ser um segundo turno sem Bolsonaro e Lula sendo muito atacado pela mídia e o centro, né? A análise do Rovai, tem mais superchat aqui, porque eu já vou pôr na tela. Eu vou dizer para vocês, eu acho muito difícil um segundo turno sem Bolsonaro e Lula. O Gregório depois poderia até falar sobre isso, sobre expectativas eleitorais dele, porque ele conviveu com a tragédia Crivella no Rio de Janeiro, e o Crivella, mesmo com tudo que fez, com um governo horroroso, conseguiu ir ao segundo turno do Rio de Janeiro e teve 35% dos votos. Mas diga lá, Dari. Deixa eu só terminar. Olha só, Osana Helena Barbário Freire, bem-vindo, Gregório. A Andy, preciso de mais Greg News. Aqui tem o Fernando. Vamos falar Fernando de Greg Radu. News daqui a pouco. Vamos, tem nova temporada, né? Ó, salve a todos os camaradas da Fórum, ao brilhantíssimo do Vivier. Abraços, obrigada, Fernando. E tem também aqui a Ana Fragoso. Ela diz, boa tarde, que bom ter o Gregório com a gente hoje, ansiosa para a montanha de emoções do Greg News, programa muito necessário. Então conta pra gente, Gregório, volta agora mais uma temporada? Estamos de volta agora, hoje, precisamente, às 11 horas da noite, na HBO. Ah, que legal, é hoje? É hoje. É verdade, sexta-feira, né? É hoje à noite, hoje às 11 horas lá na HBO. E vamos falar aí disso até que já falei agora um pouco, né, da covardia do presidente. O nome do programa vai ser Covardia. Então, batendo nessa tecla de que ele é um falso valentão, né, ele gosta de falar de coragem, ele tem uma medalhinha lá da Pacificador com Palma, ele é só torturador ganhou, e vê só quem ganhou. Quem ganhou a medalha do Bolsonaro, salvamento, é o Fleury, Malhães e o Ustra, literalmente. Então, essa é a medalha, essa é a valentia da qual ele se orgulha, a valentia do torturador. E é um grande de um covarde. E a gestão da pandemia dele foi covarde, sabe? Me lembrou um pouco, até falo disso no programa, me lembrou Dom João VI, quando vê chegar Napoleão, que vai embora de Portugal com medo da derrota fulgurante. Vaza. Foi o único monarca da Europa que, ao ver Napoleão, não enfrentou, foi embora, foi para as Bahamas dele, né, que era o Brasil, foi para Fernando de Noronha e deixou Napoleão tomar conta. Napoleão chegou, não entendeu nada, não tinha exército. Sendo que os historiadores, muitos, né, dizem que Napoleão chega aquecido em Portugal, depois de atravessar a Espanha. Então, Dom João VI poderia ter sido o monarca que virou o jogo, o primeiro a derrotar Napoleão. Isso aí teria mudado radicalmente a história do seu país, mas ele não sabia disso, ou preferiu não saber, e saiu fugido. E Bolsonaro foi muito parecido, eu acho.
porque ele poderia ter sido o governante a ganhar do vírus, porque o Brasil tem o SUS, ao contrário dos Estados Unidos, ao contrário da maioria dos países do mundo, não tem, ele tem um sistema único de saúde, ele tem uma tecnologia de vacinação gigante, ele tem o Butantan, tem a Fiocruz, ele tem a estrutura necessária para combater um vírus com ciência, né, e com consciência. E ele não foi, essa pessoa, ele preferiu fazer como Dom João VI, entregar o país para o vírus. O que ele fez foi isso, falar assim, não vamos vencer esse vírus, entrega o ouro na mão do bandido, entrega. Então foi isso que ele fez, cometeu crime, para mim, de lesa pátria. Pois é. Morreram no Brasil 7 vezes mais brasileiros já até hoje do que na Guerra do Paraguai, que foi o nosso conflito internacional mais sangrento, né? São 7 vezes mais do que qualquer conflito que o Brasil entrou, porque na Segunda Guerra morreram 500 pessoas. Então, foi realmente isso. É um genocídio, não tem outro termo, é uma chacina de brasileiros por brasileiros. Né? Pois é um genocídio. O que você achou da proibição de falar genocídio, né? A censura, né? Lembrando que até a gente deu matéria aqui na Fórum da sua... que você também postou, lembrando que o Rodrigo Pilha está preso ainda, porque estendeu a faixa escrito genocídio. Verdade. Aliás, precisamos quero prestar toda a minha solidariedade ao Pilha aqui, um companheiro de batalhas aí, inclusive na área de comunicação, democratização das comunicações, e está absurdamente preso, Gregório, absurdamente preso. Cara, isso é muito absurdo. Esse caso do Rodrigo Pilha é gritante, assim, da escalada fascista que a gente vive. É um absurdo. O cara tá preso por causa de um cartaz, entendeu? É um negócio que não faz o menor sentido. Todo dia Desculpa, gente, eu tô com a minha unha azul porque é pintado desse jeito por causa da minha filha. Olha aqui, o que faz, filha pequena. Eu não posso deixar minha mão parada quando eu vejo que tem alguém aqui. Desculpa, não pela unha, mas pela distração, que eu me distraí aqui. Cara, tem um movimento parado na Paulista que é o Ucraniza Brasil, né? Tá todo dia lá na Paulista. Ucraniza Brasil. Os caras estão lá no cartaz todo dia, Ucraniza Brasil, nada acontece. O que eles estão querendo dizer? Eles estão querendo uma intervenção militar. Eu adoro que o cara fala assim todo dia no cara do Ucraniza Brasil. Só para explicar, não somos nazistas. Que é uma frase que só nazista diz, né? Eu nunca vi uma pessoa... o Bruno Torturra que me falou dessa frase, que eles ficam todo dia lá gritando, né, que ele acompanha. O Bruno, ele cobre muito bem essa Torturra é uma figura. Ele tá ele mora ali do ladinho, né? Mora. Ele é um masoquista. Ele gosta de viver intensamente. Então ele tá vendo, ele cobre, ele me falou que os caras ficam todo dia lá gritando, não somos nazistas. Cara, quem precisa explicar isso já perdeu, né? Já é nazista. Desculpem aí, mas sim. Eu nunca vi uma pessoa não nazista tendo que explicar isso. Assim. Então tem um movimento no Brasil que vai além do fascismo, que é supremacista, o próprio Felipe Martins, que até hoje não foi nem demitido, quanto mais preso. E o Rodrigo Pilha, ele é preso por causa de um cartaz que chama o presidente de genocida. Que é um termo em disputa mesmo. Não é só, tem juristas que vão falar que não dá para falar de genocídio. Mas mesmo os juristas, eles concordam que é um termo que está em discussão. Tem que discutir, porque está morrendo uma quantidade de pessoas gigante. Agora, a questão do genocídio é se tem dolo especial ou não. É fácil você dizer que teve dolo em matar essas pessoas. Ele teve. O Bolsonaro falou 1000 vezes que as pessoas tinham que pegar vírus e ele sabia que o vírus era letal. Então, algum dolo teve. Agora, o genocídio parece ser que tem um dolo especial, ou específico, ou seja, você quer matar uma parcela específica da população. Né? E isso daí não conseguem provar que Bolsonaro teve. Então, realmente é um termo que está em disputa, mas ainda assim eu continuo gritando aqui na minha janela todo dia genocida, e muita gente, não só, moram num bairro em que é unânime que ele é um genocida. Você mora onde? Nas Laranjeiras? Exatamente. Imaginei. Perto da São Salvador aí, por acaso? Mais ou menos perto. Uma guinada. Laranjeiras é o bairro mais progressista do Rio, né, Gregório? Eu acho que sabia? Aqui, em geral, elegem o Tarcísio Mota, governador, e o Marcelo Freixo, prefeito, e é um bairro bem de esquerda, assim, mas tradicionalmente. Mas tudo está em disputa.
A Praça São Salvador... São Paulo não tem um bairro classe média alta com esse perfil que a Laranjeiras tem. Eu acho super curioso, não. A Vila Madalena. Vila Madalena. Os fascistas ganham de 80%. Então, é que São Paulo eles tucanizaram a Vila Madalena. Né? Santa Cecília também era um bairro que poderia ser progressista, né? Mas está sendo talvez tucanizada. Vila Buarque. Fica tudo muito caro, né? Vila Madalena, hoje, um metro quadrado é 15 mil reais, 18 mil reais. Ali, a Vila Mariana é bem petista, né? Em Vila Madalena. Mas também perde, mas também não ganha. Ali a Zona Azul, tudo não tem um bairro que saia assim do termômetro que dê uns vermelhinhos, uns canhoteiros. Gregório, eu queria falar, tem uma coisa que eu queria te perguntar, desse teu personagem que trabalha a questão da linguagem no Porta dos Fundos. Eu me divirto muito com ele, dou muita risada. Acho uma caricatura sensacional, mas fico me perguntando, você já tomou lambada da esquerda, de movimentos por causa dele? Olha que maravilha, não tomei. E eu acho que é sinal de que a esquerda está no bom caminho, não está se preocupando com o humorista, que eu acho que... sabe que eu até fiz um vídeo pensando nisso, assim. Existe uma esquerda muito preocupada com linguagem, né? E que para mim é um puta problema. As pessoas falam de movimento identitário criticamente, porque o problema é o movimento identitário. Eu acho que não é, porque não dá para você falar que a luta antirracista no país tão racista como o Brasil é o problema. Obviamente não é. Mas a luta pela linguagem, para mim, que é diferente da luta identitária. Né? Claro. A gente perde um tempo danado como campo de esquerda debatendo forma de tratamento, debatendo qual é o melhor termo mais correto, ou, por exemplo, qual é a roupa, se pode usar a fantasia no carnaval ou se a marchinha pode tocar. São discussões de linguagem que eu acho que são uma perda de tempo terrível. Né? Um cara que falou muito bem disso foi o Graeber, não sei como é que se pronuncia direito o nome dele, que faleceu há pouco tempo, infelizmente. O David Graeber, lá, o antropólogo inglês, né? Que escreveu aquele livro maravilhoso, Dívida. E ele falou uma coisa que eu achei muito boa, que é a esquerda americana, ela é puritana. Ela é tradicionalmente puritana, por causa mesmo os abolicionistas americanos eram puritanos, eles eram religiosos. Então tem uma coisa muito cristã na esquerda americana, no sentido cristão, assim, cristão puritano moralista, sabe? Tem um moralismo na esquerda americana que ela fala muito de linguagem, fala muito de roupa, fala muito de costumes e fala muito pouco de salário mínimo, a esquerda americana, tradicionalmente. Fala muito pouco de pautas mesmo trabalhistas. E ele, como inglês, ficava revoltado, porque a esquerda inglesa é muito trabalhista. Né? E o Brasil, acho que herdou recentemente, nos últimos anos, que não é uma característica antiga da nossa esquerda, mas da esquerda recente, um lugar puritano de discutir e de censurar também, em algum lugar, linguagem, de ficar pensando... isso no Big Brother ficou um pouco claro, quando até brincaram, a Lumena ficava assim, não pode, é proibido. Você não foi autorizado a usar essa postura... de falar, sobretudo, de roupa, de imagem, de linguagem, e não atentar para as desigualdades de fato, né, para as maiores desigualdades, para a fome, eu acho que é algo muito nocivo para a esquerda. E o personagem fala disso, né? Eu queria falar disso num personagem, lá o Anarnia, e é um cara que está sempre com foco no lugar errado. Ele está sempre falando, querendo cancelar o copo, a privada, sabe? Uma relação mesmo com a realidade. Então, o objetivo era falar dessa esquerda terraplanista, assim, sabe? Eu já vi gente falando, na época do golpe mesmo, eu vi uma pessoa falando na época, como é que é? Golpe é uma palavra masculina, democracia é uma palavra feminina. O que prova que esse golpe é machista. Não, isso não prova porra nenhuma. Tortura é uma palavra feminina, né? Pelo amor de Deus, e, sabe, vamos falar, direitos humanos é uma palavra masculina. Então, assim, esse tipo de lógica, para mim, sempre foi muito nocivo. Eu acho que a gente tem muito que combater lá dentro da esquerda. Muito bom. Tem comentários aqui, Rovai, deixa eu só passar aqui. A Vanessa Vasconcelos diz: Greg News deveria ser um programa diário. Olha só, Gregório. Que é mais Greg News. Que você... Olha só, o Gustavo de Lucena. Teve um Greg News que só me trouxe raiva, o da Damares. Esse programa destrinchou o perigo que ela representa.
O Gregório pode falar daqui a pouco sobre isso. Deixa eu só trazer mais comentários aqui da galera. A Liane Marisa. Se ponho minha cabeça para fora da janela para gritar fora Bolsonaro, sou decapitada. Ela mora em Floripa. Santa Catarina, acho que é o estado mais bolsonarista, né? E tem mais alguma aqui? Tem aqui também. A Liane diz aqui, Bolsonaro é serial killer, não é nem genocida, já é serial killer. E o Fernando diz, do jeito que estão as coisas, veremos solto e livre o Jairinho e o Pilha preso. Pois é, essa questão do Jairinho também, se o Gregório puder comentar, ele que é do Rio, né? Você já conhecia esse vereador, doutor Jairinho? Conhecia, assim, de nome, né? Eu desconfio já dos vereadores que tem doutor antes do nome. Além disso. Tem doutor antes do nome e um diminutivo depois, doutor Jairinho, doutor Jaiminho, doutor Chiquinho, qualquer porra, já desconfio pra caralho. Mas eu sempre desconfiei, obviamente, porque é um cara, né, que a gente conhece o pai, filho do coronel Jairo. É um sujeito que eu não posso falar porque eu não uso colete de bala na rua, ninguém volta, não tem nada disso. Então, não vou nem falar das atividades que o pai dele envolvido no Rio de Janeiro, e que ele, eu imagino, também. E defensor da família, né? Todo mundo fala da família tradicional, eu também acho que tem uma batida na casa dele, porque vai ter alguma putaria escondida na gaveta, vai ter alguma sacanagem debaixo do colchão. Defensor da família tradicional. Nelson Rodrigues já dizia, amigo, quem está falando nisso da família tradicional está com algum problema sério com ela, assim, tá uma coisa podre por dentro. E, aliás, acho que essa é uma pauta que também que a esquerda podia retomar, sabe? A família, cara. A família é uma pauta nossa, sabe? O Bolsonaro, quando deixa matar, deixa morrer 300 mil pessoas, ele está fazendo ruir 300 mil famílias. Essa é uma morte, a pandemia, ela ruiu 300 mil famílias. Tá? Bolsonaro, quando quer prender menor de idade e tal, são também as famílias que ele está destruindo. Quando ele é a favor da guerra às drogas, ela mata também famílias, ela acaba com famílias. Todas as pautas da direita são contra a família. Quando ele corta o auxílio, ele está matando de fome famílias. Então, a esquerda tinha que falar mais de família. Ela fala, claro, Bolsa Família é um bom exemplo disso. Bem sucedido com isso. Mas a direita tomou um pouco essa palavra para si. E o Jairinho mostra isso. Eles são defensores da família. O Odilis, defensores da família. Eles querem defender família, pelo amor de Deus. A gente sabe da história deles. E eu acho que isso daí está ficando cada vez mais claro, eu acho. Quem fala da família tradicional, em geral, está lutando contra a família, a família real, a família que existe, a família brasileira, né? Ele está falando não da família tradicional, isso aí é o que os americanos chamam de dogmismo, né? Aquele família tradicional está dando uma piscadela para a família branca, rica, continuar. É um discurso quase sempre supremacista, disfarçado de discurso cristão familiar. Pode falar. Deixa eu só ler mais dois, aí você faz a pergunta, Rovai. O Humberto diz: Grande Gregório, gosto muito do seu texto e dos seus textos e vídeos. Sugiro a você fazer um programa sobre militares. Se a intervenção deles é o Pazuello e o helenismo, estamos fritos. Abraço. E tem mais um da Liane, ela diz: Greg é vital para manter a inteligência humanista no país. Obrigada, Liana. Rovai. Não, então, quando você falou de família, eu me lembrei de um programa que você fez, que você falava dos humorísticos que tinham a palavra família, e você faz uma definição do A Grande Família, muito legal. Você gostava bastante do A Grande Família, é isso mesmo, ou aquilo tinha mais uma... Adorava, é um programa do Vianinha. Eu também. É um programa originalmente lá do Vianinha, dos anos 70, né? É um puta dramaturgo, assim, e ele ainda tem, acho que tinha até o final, a digital paralelinha maravilhosa, Adriana Falcão e sua turma, era gente muito boa que escrevia aquilo, sem falar no elenco, que eu acho o melhor elenco do Brasil, meus ídolos, por acaso, estavam reunidos ali.
Pedro Cardoso, Marieta Severo, Nanini, era só gente muito boa, muito craque. Assim. Então, André Beltrão, Lucinho, Mauro Filho, só gente muito maravilhosa. E eu era muito fã, cara, adorava o programa. E, aliás, fiz algumas vezes como participação, e até era engraçado que uma vez foi como bandido, ou outro como filho do namorado. Era um personagem, durou tanto tempo que vários atores fizeram personagens diferentes. Quem acompanhava tudo achava estranhíssimo chegar um bandido, de repente, como filho do namorado de alguém, e falava, calma, esse cara não era o bandido do episódio tal, mas demorou tanto tempo que ele tinha que ficar repetindo o ator. Mas eu adorava. E para mim, a grande família é uma representação muito melhor da família brasileira, real, como ela é, do que qualquer representação política da direita conservadora, né? Eu só vejo Jairinhos e Flor de Lis. E eu acho que alguém falou dos militares, e a gente fez um programa já, mas quer fazer outro, porque realmente é uma questão que ficou muito forte hoje em dia, né? Nos primeiros programas era impensável a gente fazer, há 5 anos atrás, porque eu não sabia nome de nenhum general. Eu acho que numa democracia sadia você não sabe nome de general. Não é para você saber nome de general. Eu acho que quando você sabe nome e começa a cobrir, saber qual é melhor, qual é pior, qual que é mais fascista, qual que é menos, é porque você já está na merda, já está tudo errado. Eu acho que devia ser proibido mesmo, proibido constitucionalmente, os militares se meterem na política. Para mim é um corte que tinha que ser obrigatório, é óbvio, porque no jogo da política, no futebol da política, né, o sujeito está armado. Imagina se um zagueiro num jogo de futebol pudesse ter uma arma na cintura. Quem que entra? Quem quer fazer gol? Como é que se dá esse jogo? E o militar, ele é esse, ele está na política, mas ele tem as Forças Armadas, então ele tem um poder descomunal em relação aos outros políticos, um poder que não deveria se misturar com a política. Nos Estados Unidos, com todos os problemas da democracia americana que a gente conhece, o Trump uma vez foi visto ao lado de um general, só visto ao lado, dois andando junto e tal. Ele teve que pedir desculpas, o general pediu desculpas, o general falou assim, foi um erro eu ter sido visto ao lado do presidente, porque o presidente tem que ter uma relação burocrática, institucional e distante com as Forças Armadas. Elas não podem servir ao presidente, elas são as garantidoras de democracia, elas estão ao lado do povo. Então, o Brasil não tem isso, infelizmente, nunca teve. As Forças Armadas sempre foram muito promíscuas em relação à nossa democracia e à política. Eles sempre foram muito sedentos de poder. E eu acho isso muito ruim para todo mundo, para o povo, e também para as Forças Armadas, porque elas se corrompem e elas mostram para o Brasil as suas fragilidades. Olha que merda para a imagem das Forças Armadas, um sujeito como o Pazuello. Né? Eles gostam da fama de que eles são ótimos gestores, que eles sabem tudo de logística, que eles são técnicos. Aí aparece um Pazuello falando que o Equador passa no Mato Grosso, sei lá o que ele falou, que é uma coisa, um desconhecimento total de geografia, de Brasil, de português, língua portuguesa, de tudo que nos caracteriza. Então, eles acabaram desvalorizando muito a imagem que o Brasil tem das suas próprias Forças Armadas, que eu sempre achei, inclusive, exagerada, né? Acho que elas sempre foram superestimadas no Brasil, mas as próprias Forças Armadas, ao se meter na política, elas escancararam essa fragilidade. Eu até suspeito que seja um projeto de Bolsonaro, né, que é um recruta, um sujeito que nunca passou ali de capitão, nunca passou de tenente, foi promovido depois a capitão, que sempre foi desprezado dentro das Forças Armadas, inclusive um coronel disse que ele tinha muita ambição, não era muito honesto, nem muito competente, então foi dispensado. Então, me parece uma vingança de um recruta, tá, querendo se vingar dos seus superiores, falando assim, agora o Brasil inteiro vai saber os merda que vocês são. Vou botar vocês em cargos, vão dar entrevista todo dia e vocês vão ser humilhados perante a nação. Me parece que o Bolsonaro fez isso, ele fez um serviço, algo que a esquerda nunca conseguiu em tantos anos, que é a desmoralização completa das suas Forças Armadas. E que se autodesmoraliza cada vez mais com compra de leite condensado em grandes quantidades, lagostas, caixas de cerveja, uísque, picanha. Aliás, outro dia pegaram um quartel, acho que um praça aí, no Rio de Janeiro, se não me engano, roubando do Exército caixas e caixas de picanha. Quer dizer, tinha caixas acumuladas de picanha e ele estava roubando para vender externamente. Ele e um sargento com combinado. Pri, estamos chegando ao final dessa entrevista com o Gregório, né?
Você tem mais perguntas? Como é que está? Eu tenho aqui um comentário do Luiz Felipe Esteves, muito feliz com a nova temporada do Greg News, eu assisti todos os episódios, grande abraço a toda a equipe do programa. Tem várias perguntas, como são feitas as pesquisas, e eu tenho uma pergunta, eu vi que ontem saiu que um resultado, você venceu o Fernando Holliday numa ação, né, num processo contra você, eu vi que você já teve processo no Luciano Hang, até o autor do atentado já te processou. Você sofre muito processos? Como que é essa questão jurídica com você? Cara, a maioria dos processos que movem não chegou a ficar nem sabendo, porque não são aceitos, que é uma sorte. Então, esse cara, por exemplo, essa do terrorista do cara, eu nunca nem fiquei sabendo. Vai ver, ele não fez também tem isso. Tem gente que eu acho que fala que está processando só por falar e não... Sim. Então, a maioria não chega até mim, e os que chegam até agora eu ganhei todos. Só tem um com o Luciano Hang que ainda está em trânsito, está na segunda instância, eu acho. Então, mas fora esse, acho que todos, nenhum deu em nada, não. Porque também são processos muito loucos, né? São pessoas que cometem todo dia. É igual o negócio do genocida lá do Pile, ao mesmo tempo que o cara fala da Ucrânia. São processos que está muito claro. São pessoas que cometem todos os dias as mesmas coisas das quais eles estão me acusando. Então, se a gente morasse, talvez, na Noruega, na Suécia, e esses caras fossem republicanos ou o que for, os processos talvez dessem algo, mas aqui no Brasil, você vai ver, são um bando de bufão que passa o dia xingando os outros na internet, tá querendo ganhar processo por causa disso, sabe? Então não vinga muito, não. É uma narrativa difícil de colar, mesmo com a quantidade de juiz bolsonarista que tem por aí. Gregório, brigadão, meu irmão, tudo de bom para ti. Quando vier a Santos de novo, vamos lá tomar um chopinho junto com o Marcos Caseiro aí. O Gregório vamos lá no Hans, com certeza. Obrigada, Gregório. Prazer, um abraço, querido. Um abração.